O Japão é conhecida pela sua beleza, tradição e tecnologia, mas também por algo muito mais sombrio: os seus fantasmas. Ao longo dos séculos, histórias de espíritos vingativos, aparições perturbadoras e lendas urbanas ganharam vida nas ruas, escolas, montanhas e até nos palcos do teatro kabuki. Neste vídeo, vamos explorar 7 fantasmas que marcaram profundamente o imaginário japonês. Alguns são figuras clássicas do folclore, outros nasceram de tragédias reais ou medos modernos. Organizados do menos assustador ao mais intenso, cada espírito traz consigo uma história inquietante, cheia de simbolismo, dor e mistério. Prepara-te para entrar num mundo onde o sobrenatural é parte da cultura e onde o medo tem nome, rosto e muitas vezes um kimono branco. Número 7. Nas escolas japonesas há uma lenda que atravessa gerações e continua a provocar arrepios entre alunos e professores. Hanako-san, conhecida como a Hanako da casa de banho, é uma das figuras mais populares do folclore urbano japonês e talvez a mais acessível, já que, segundo a tradição, pode ser invocada. A história varia consoante a região, mas a versão mais comum diz que a Hanako era uma menina de cerca de 10 anos que morreu tragicamente no terceiro cubículo da casa de banho feminina de uma escola. Algumas versões afirmam que foi vítima de um bombardeamento durante a Segunda Guerra Mundial. Outras sugerem que foi assassinada ou sofreu um acidente enquanto brincava às escondidas. Desde então, o seu espírito permanece preso naquele espaço. Diz que, se alguém bater 3 vezes na porta do terceiro cubículo e perguntar "Hanako-san, estás aí?", ela poderá responder com um "sim, estou aqui". E então tudo depende da coragem ou imprudência de quem a invocou. Apesar de ser considerada menos perigosa do que outros yurei, a Hanako-san pode aterrorizar, perseguir ou até aparecer na casa de banho da casa da pessoa que tentou fugir. A sua presença é descrita como uma menina de cabelo curto, vestida com um uniforme escolar antigo e com um olhar vazio. A lenda tornou-se tão popular que inspirou filmes, mangas, videojogos e séries de terror, sendo muitas vezes comparada à loira da casa de banho do Brasil. Mas no Japão, a Hanako-san é mais do que uma história. É um ritual de desafio, uma prova de coragem entre colegas e um lembrete de que até os lugares mais banais podem esconder algo sinistro. Número 6. Nas noites mais frias do Japão, quando a neve cobre as montanhas e o silêncio se instala, há quem diga que uma figura feminina surge entre os flocos gelados. Vestida de branco, com pele pálida como a neve e olhos penetrantes, ela é conhecida como a Yuki-onna, a mulher da neve. Esta entidade faz parte do folclore japonês há séculos, com registros que remontam ao período Muromachi. A sua presença é descrita como hipnotizante e mortal. Segundo a lenda, Yuki-onna aparece diante de viajantes perdidos ou exaustos, oferecendo ajuda ou simplesmente observando. Mas quem se deixa seduzir pela sua beleza corre o risco de ser congelado até à morte com um simples sopro. Em algumas versões, Yuki-onna é um espírito vingativo que ataca homens infiéis ou viajantes solitários. Noutras, é retratada como uma figura trágica, condenada a vaguear eternamente pelas paisagens geladas, incapaz de encontrar paz. Há até histórias em que se apaixona por um humano, tentando viver como uma mulher comum, mas o seu segredo acaba sempre por ser revelado, levando-a a desaparecer com a próxima tempestade. A sua imagem tornou-se icónica. Uma mulher alta, de cabelos longos e negros, envolta num kimono branco, flutuando sobre a neve sem deixar pegadas. Muitos acreditam que a sua aparição é um presságio de morte, enquanto outros veem nela uma guardiã das montanhas. Yuki-onna é o equilíbrio perfeito entre beleza e terror. Um espírito que representa o lado mais frio, literal e emocional do mundo dos yurei. E quando neve começa a cair, talvez seja melhor não caminhar sozinho. Número 5.
Nem todos os fantasmas do Japão surgem de tragédias domésticas ou lendas populares. Alguns têm origem em figuras históricas reais, cujas mortes injustas deram origem a espíritos poderosos e vingativos. Estes são os Goryeo, almas de aristocratas, guerreiros ou intelectuais que regressam do além para castigar aqueles que os traíram ou para desencadear desastres sobre a sociedade. Ao contrário dos Yoreis comuns, os Goryeo não se limitam a assombrar casas ou pessoas específicas. A sua ira pode manifestar-se em epidemias, incêndios, tempestades ou colapsos políticos. São considerados tão perigosos que, ao longo da história japonesa, foram construídos santuários específicos para apaziguá-los, numa tentativa de transformar a sua fúria em proteção espiritual. O exemplo mais famoso é o de Sugawara no Michizane, um erudito e político do século IX, injustamente exiliado por intrigas na corte imperial. Após a sua morte, uma série de desastres atingiu Kyoto. Relâmpagos destruíram edifícios, membros da família imperial morreram subitamente e a cidade mergulhou no caos. Convencidos de que o espírito de Michizane estava por trás dos acontecimentos, os governantes ergueram o santuário Kitano Temmangu, onde ele passou a ser venerado como o deus da sabedoria. Outros Goryeo incluem Taira no Masakado, um guerreiro rebelde cuja cabeça decapitada foi enterrada em Tóquio. Diz que o seu espírito ainda hoje protege, ou amaldiçoa, a zona onde repousa. Empresas que tentaram remover o seu túmulo enfrentaram acidentes inexplicáveis, falência e até mortes súbitas. Os Goryeo são uma lembrança de que, no Japão, a injustiça pode ecoar para além da morte e que, por vezes, os fantasmas mais perigosos não são os que gritam, mas os que calam e esperam. Número 4. No coração do Japão feudal, entre castelos e intrigas palacianas, nasceu uma das histórias de fantasmas mais emblemáticas do país, a lenda de Okiko, uma criada injustiçada cujo espírito permanece preso ao mundo dos vivos, a contar pratos e alimentar o medo. Okiko trabalhava no castelo de Himeji, ao serviço de um samurai poderoso. Um dia, foi acusada de ter perdido um dos 10 pratos de porcelana da família, uma peça valiosa e insubstituível. Apesar de alegar a inocência, foi castigada brutalmente, lançada num poço profundo onde morreu afogada. Desde então, o seu espírito não encontrou descanso. Diz que, durante a noite, é possível ouvir uma voz feminina a contar lentamente: 1, 2, 3, até chegar ao 9, e então um grito laxitante ecoa pelas paredes: o 10º prato! Onde está o 10º prato? O poço onde Okiko foi morta ainda existe e pode ser visitado no castelo de Himeji. Muitos afirmam ter sentido arrepios, ouvido sussurros ou até visto uma figura pálida a emergir da água, com os cabelos longos e molhados a cobrir o rosto. A história de Okiko tornou-se tão icónica que inspirou peças de teatro kabuki, filmes e adaptações modernas. A sua imagem, uma mulher vestida de branco com expressão de dor e obsessão, tornou-se um arquetipo do yurei feminino japonês. Mais do que uma lenda, Okiko é um símbolo da injustiça e da dor que não se cala. E enquanto o 10º prato não for encontrado, o seu lamento continuará a ecoar. Número 3. Entre os fantasmas mais icónicos do Japão, poucos têm uma história tão trágica e perturbadora como Oiwa, protagonista da famosa peça de teatro kabuki Yatsuya Kaidan. A sua lenda tornou-se um símbolo do espírito vingativo feminino e uma advertência sobre os perigos da traição e da ambição. Oiwa era uma jovem casada com Iemon, um samurai ambicioso que desejava ascender socialmente. Para se livrar dela e casar com uma mulher de família influente, Iemon envenenou Oiwa lentamente, provocando-lhe uma deformação horrível no rosto. Enfraquecida e desfigurada,
Oiwa acabou por morrer em circunstâncias misteriosas, mas a sua alma não descansou. Desde então, o espírito de Oiwa passou a perseguir Iemon, aparecendo-lhe em espelhos, lanternas e até nos rostos de outras pessoas. A sua imagem, uma mulher de kimono branco com o cabelo desgrenhado e o rosto distorcido, tornou-se um arquetipo de terror japonês. A peça Yutsuwa Kadan foi representada centenas de vezes e há quem diga que os atores que interpretaram Oiwa devem visitar o seu túmulo antes de subir ao palco, sob a pena de sofrerem acidentes ou maldições. A história de Oiwa inspirou inúmeros filmes, séries e adaptações modernas, sendo considerada uma das bases do género terror japonês. A sua presença é mais do que uma aparição, é uma força que exige justiça, que se infiltra na mente dos culpados e os consome lentamente. Oiwa não grita, não corre, não ataca, mas a sua dor é tão profunda que se torna insuportável. E quando ela aparece, é já demasiado tarde para pedir perdão. Número 2. Nas ruas silenciosas do Japão, especialmente ao cair da noite, há uma figura que provoca calafrios só de ser mencionada. Vestida com um casaco comprido, máscara cirúrgica e uma postura estranhamente imóvel, ela é conhecida como Kushisake Onna, a mulher da boca rasgada. A sua história ganhou notoriedade nos anos de 1970, quando relatos de encontros com esta figura começaram a circular entre crianças e adolescentes. Segundo a lenda, Kushisake Onna aproxima-se de transeuntes e pergunta: "Sou bonita?" Se a resposta for sim, ela retira a máscara e revela uma boca rasgada de orelha a orelha, com os lábios abertos em carne viva. Depois pergunta novamente: "E agora?" As consequências variam consoante a versão. Em algumas, a vítima é atacada com uma tesoura, noutras, é marcada da mesma forma. Há quem diga que responder com ambiguidade ou oferecer doces pode confundi-la e permitir a fuga. Mas a verdade é que, uma vez que o encontro acontece, é difícil escapar ileso. A origem da lenda é certa. Alguns acreditam que Kushisake Onna era uma mulher traída pelo marido, que lhe desfigurou o rosto por ciúmes. Outros sugerem que foi vítima de uma cirurgia mal-sucedida ou de um ritual obscuro. Seja como for, a sua imagem tornou-se um ícone do terror urbano japonês e inspirou filmes, mangas e videojogos. O mais inquietante é que, ao contrário de outros fantasmas ligados a locais específicos, Kushisake Onna pode aparecer em qualquer lugar: ruas, becos, paragens de autocarro e até à porta de casa. Ela não precisa de escuridão para assustar. Basta uma pergunta simples e uma resposta errada. Número 1. No topo da lista está uma figura que não é apenas um fantasma, mas o juiz supremo das almas no pós-vida japonês. Enma Daio, também conhecido como Rei Yama. Inspirado na mitologia budista e adaptado ao folclore japonês, Enma é o senhor do submundo, responsável por julgar os mortos e decidir o seu destino, seja o renascimento, a punição ou a condenação eterna. A sua aparência é imponente: rosto vermelho, barbas negras, olhos flamejantes e vestes cerimoniais. Segura um livro onde estão registadas todas as ações dos vivos e não hesita em aplicar castigos severos. Em algumas versões, é acompanhado por assistentes demoníacos que arrastam as almas para os diferentes níveis do inferno, cada um reservado para um tipo específico de pecado. Embora não seja um yurei tradicional, Enma Daio é temido em todo o Japão, especialmente entre crianças, que são ensinadas desde cedo que mentir, roubar ou desobedecer pode levar a um encontro com ele após a morte. Em certos contos, ele aparece para repreender fantasmas rebeldes ou para interrogar almas que vagueiam fora do seu tempo. Templos dedicados a Enma podem ser encontrados por todo o país e em muitos deles há estátuas que o representam com expressão severa e olhos penetrantes. Algumas versões modernas mostram-no como uma figura mais justa do que cruel, mas o seu papel como guardião do equilíbrio entre o mundo dos vivos e dos mortos permanece intacto.
Ermadaio não assombra, julga. E no Japão, o verdadeiro terror pode não estar em ser perseguido por um fantasma, mas em ser chamado a prestar contas perante o rei do inferno. O Japão é um país onde o passado e o presente coexistem e onde o mundo dos vivos e dos mortos raramente está em silêncio. Estes 7 fantasmas não são apenas personagens de lendas ou peças de teatro. São ecos de dor, vingança, mistério e memória que continuam a assombrar escolas, montanhas, castelos e até o imaginário coletivo. Cada um deles representa uma faceta do medo. O medo da injustiça, da solidão, da traição, da morte súbita ou daquilo que não conseguimos explicar. E, no Japão, esses medos ganham forma, nome e muitas vezes um rosto coberto por um kimono branco. Se gostares deste mergulho no lado mais sombrio da cultura japonesa, não te esqueças de subscrever ao canal, deixar o teu like e partilhar este vídeo com quem também gosta do mistério. E lembra-te, nem todos os fantasmas vivem em casas abandonadas. Alguns esperam no terceiro cubículo da casa de banho ou atrás de uma máscara, prontos para fazer uma pergunta simples.